Evoé, comunicadores criativos e decididos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse laboratório de descobertas importantes para que você aprenda a língua do Instagram. Atraia assim os seguidores certos e venda mais no seu perfil. Eu sou o Alex, sou ator, sou diretor de audiovisual há mais de 25 anos, tenho uma produtora de vídeo e sou produtor de conteúdo. E eu sou a Marcele, sou atriz também, sou diretora de arte, sou roteirista, sou sócia do Alex, sou produtora de conteúdo e nós dois somos professores de comunicação para a câmera. E tem uma coisa bem importante para a gente informar já nesse início de aula, tá? A gente tem um apreço muito grande, um olhar muito especial para as pessoas 40 a mais. Esse lugar aqui de múltiplas oportunidades que é a internet abre portas mesmo para a prosperidade dos nossos projetos. E a gente precisa que esse lugar seja um lugar acessível a todas as pessoas. Mesmo as que sintam dificuldade com a tecnologia e mesmo as que se considerem tímidas. A nossa luta no projeto Você de Bem com a Câmera é contra as travas que a vida social possa ter te trazido. Estamos muito felizes com a participação de tanta gente linda, gente interessante, pessoas que valorizam o processo de aprendizado e estão na busca de evolução. Olha, quanto comentário incrível a gente recebeu desde que vocês começaram a assistir a essas aulas. É muito bacana a gente ler tudo isso. Obrigada de verdade por esse feedback, tá? Mas como a gente não tem tempo a perder, bora entender qual é o vídeo bom. Como é que se faz o vídeo assertivo, que é o conteúdo que vai performar bem nas redes necessariamente, atraindo os seguidores certos para que você faça os negócios no seu perfil. Na verdade, é mais de um tipo de vídeo. São conteúdos que respeitam uma narrativa. Essa narrativa vai guiar o teu seguidor do momento em que te conhece até o ponto de virar o seu cliente. A narrativa que é composta por roteiros muito assertivos, que orientam então os teus vídeos, que são construídos e sustentados por 4 pilares. 4 aspectos que determinam a sua qualidade para a atração de seguidores e para a conexão com esses seguidores, informando que você é um expert, um especialista e que tem total condição de atender bem esse cliente, seja qual for a sua área. Mas eu disse conexão, além de atração, porque é bem importante você entender também que não basta ter seguidores. Tá cheio de gente por aí com os perfis repletos de seguidores, mas que não consegue monetizar, não consegue transformar seguidor em cliente, porque esses seguidores não estão conscientes dos produtos e serviços desses comunicadores, ou também porque esses seguidores não estão conectados com os donos dos perfis. E outra, podem ser seguidores que não são qualificados, ou seja, não estão predispostos a se interessarem pelos seus produtos e serviços, mesmo que tenham eventualmente se interessado por alguma coisa que você comunicou em algum vídeo específico. E é só você pensar em todas as pessoas que você segue. Você lembra de todas elas? Sente-se conectado com todas elas? Não, né? É exatamente isso que acontece com os seguidores das pessoas que não desenvolvem conexão. Você também não é a audiência qualificada de toda pessoa que você segue. E tá tudo bem, mas é importantíssimo a gente entender isso tudo para corrigir a rota dos nossos conteúdos. Isso é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Mas antes é bem importante a gente falar rapidamente aqui sobre o que a gente viu na primeira aula. Aliás, se você está chegando agora no evento, é muito importante que você assista a primeira aula. A gente decidiu deixar essa primeira aula disponível também, exatamente porque ainda tem muita gente chegando no evento e que, se não assistir a primeira aula, não vai entender as primeiras medidas que precisam ser tomadas para transformar sua comunicação no Instagram, para ter resultados, tá bom? Mas então, para rememorar, na aula anterior, nós falamos sobre os 4 principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer os seus conteúdos.
e que não permitem que os seus vídeos tenham boa performance e nem um engajamento assertivo, que por ser assertivo, aí sim deve ser desejado. Bom, quem assistiu a primeira aula sabe do que eu tô falando. E começando o conteúdo de hoje, se você acertar a comunicação dos vídeos, as narrativas, tudo, absolutamente tudo muda de figura. E para que esse quadro mude completamente no seu perfil e assim você tenha um ano de 2025 totalmente voltado para o sucesso e para a prosperidade, você precisa ajustar seus vídeos dentro de 4 pilares. E esses pilares são os aspectos psicológicos, onde estão contempladas as características mentais, espirituais e emocionais do comunicador, os aspectos criativos, onde estão as características de ludicidade dos teus vídeos, que são mais do que simplesmente a comicidade, tá? E nem são recursos infantis só, mas a gente aprofunda isso daqui a pouco também. E nesse aspecto também estão as capacidades de encontrar as ideias. Então, referências e repertório também são características do comunicador criativo. O próximo são os aspectos técnicos, e aí, como o próprio nome já diz, é a iluminação, o enquadramento, a edição, a sonorização, os formatos de publicação, etc. E, por último, os aspectos estratégicos, que é a compreensão do Instagram, da sua língua, com esses sotaques, né? E a gente chama de sotaque essas infinitas possibilidades de formatos de vídeo e de estilos de comunicador também. Deixa eu dar um spoiler. É que na próxima aula a gente também vai entregar uma lista de formatos, de possibilidades de estilos de vídeos. Fica mais uma dica para não perder essa aula. Então... E para que a gente se aprofunde em cada um desses pilares, em cada um desses aspectos, a gente vai assistir alguns vídeos do nosso próprio perfil que tiveram uma ótima performance e trouxeram seguidores. E, aliás, seguidores qualificados. O primeiro pilar, o primeiro aspecto que a gente vai abordar aqui são os aspectos psicológicos do comunicador. Porque são os aspectos psicológicos do comunicador as características que determinam o seu comportamento. E os aspectos psicológicos assertivos definem a autoconfiança, que é a característica principal dos comunicadores fortes e envolventes. Para que a gente evolua no nosso desenvolvimento profissional, a gente não pode descartar o treinamento de desenvolvimento pessoal associado a ele. As pessoas se sabotam, procrastinam, deixam de buscar os treinos para desenvolver as habilidades necessárias, para então alcançar a evolução que elas desejam na vida. E elas fazem isso porque estão fragilizadas no processo de autovaloração. E o pior é que na maior parte das vezes elas não se dão conta de que estão se sabotando. Toda vez que você sucumbe a um movimento mais facilitado ou se desvia para uma outra atividade na vida, fugindo do treino, isso caracteriza a autossabotagem, consciente ou inconsciente. E é muito importante desenvolver essa percepção para sanar esse comportamento disfuncional e assim encontrar satisfação na sua atividade profissional. Uma satisfação que vem também dos seus resultados, mas que por conta desses códigos sabotadores altamente fixados no nosso subconsciente, acabam não acontecendo. Gravar vídeos no início pode não ser uma tarefa tão prazerosa mesmo, a gente sabe disso. Assim como não é prazeroso fazer qualquer coisa na vida na qual não somos bons. Mas é só o treino que vai tornar isso mais fácil. E aí sim, mais prazeroso. E para isso é muito importante viver o processo. É claro que existem formas para facilitar esse processo, porque ao receber os primeiros resultados em vídeos realmente assertivos, o fôlego para o treinamento vai aumentar e aí a vida muda. Com ferramentas e técnicas da psicologia cognitivo-comportamental, da neurociência, do teatro, esse caminho fica bem encurtado.
Nas ferramentas que vêm do teatro, existe um treinamento baseado nas técnicas do teatrólogo russo Meyerhold, que se chama biomecânica, que super encurta o processo de desenvolvimento da autoconfiança, porque é uma forma de, através dos gestos, informar para o nosso sistema nervoso autônomo que sim, somos pessoas autoconfiantes. Esse é um processo muitíssimo interessante. Como a próxima aula é para que a gente coloque a mão na massa e se exercite mesmo, a gente vai fazer a experimentação básica dessa técnica. Então já fica a dica, não perca de jeito nenhum, mais uma vez. Mas agora a gente vai assistir um vídeo para fazer a análise na sequência, destacando a importância desse aspecto, tá? Aspecto psicológico. Isso. Você já deve ter ouvido que o que vende é a emoção. E olha, não existe veículo que transmita mais emoção do que uma boa contação de histórias. A gente para ouvir um bom contador de casos, né? E no cinema nem se fala, né? A gente fica às vezes 2, 3 horas mergulhado numa sala de cinema que vai nos seduzir absolutamente com histórias. Então por que no marketing ia ser diferente? Principalmente esse marketing que é feito aqui nas redes sociais, que precisa misturar essas informações do seu produto com o entretenimento. E olha, quem é que pode ensinar melhor essa ferramenta de contação de histórias com emoção do que um artista? Somos nós, artistas, que com os nossos pincéis de criatividade, a gente pode trazer para as histórias esse contorno da emoção. O melhor professor de storytelling é o artista. Vamos despertar o artista aí dentro também? A gente escolheu esse vídeo por algumas razões. Primeiro, porque ele performou muito bem, trouxe muitos seguidores qualificados. E realmente foi um vídeo que criou conexão. Segundo, porque eu gostaria que vocês prestassem atenção na maneira como o Alex está vestido. Ele tá com uma camiseta azul, né? Muito à vontade e ainda assim muito autoconfiante e carismático. Eu queria muito desmistificar isso. Para fazer conteúdo bom, assertivo e carismático, você não precisa colocar um terno, nem ir para o salão de beleza. Tampouco precisa estar num ambiente luxuoso. Desde que você esteja falando de um assunto que você gosta, o caminho já está super traçado. Porque quando a gente gosta do que está falando, a gente também não tem preguiça de estudar sobre esse assunto, de assistir conteúdos relacionados, de buscar referências. E também é naturalmente um assunto sobre o qual a gente tende a ter um pouco mais de repertório. E tudo isso já facilita o processo para desenvolver a autoconfiança. Mas também porque a gente tende a falar de forma mais apaixonada. E isso é a emoção de que o Alex falava no vídeo. E a emoção é ingrediente da conexão. Isso é muito importante, gente. Mas eu também gostaria que você lembrasse da postura do Alex. A autoconfiança, quando está presente no comunicador, é percebida através da postura relaxada, tranquila, quando ele está falando, mas ao mesmo tempo é energizada, porque também, se o vídeo não tem energia, ele não contagia ninguém. Mas não é a energia da tensão, do nervosismo, é a energia do entusiasmo. E isso tudo é facilitado com processos de treinamento. Mas não é dom, eu enfatizo. E na próxima aula nós faremos exercícios também de expressão vocal, porque quando a gente se relaciona melhor com o nosso aparelho vocal e faz uma fala articulada, clara, com uma respiração tranquila e alguma projeção, falando para fora mesmo, a gente também transmite e desenvolve a autoconfiança. São recursos externos que também comunicam para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções, que nós somos. Ou seja, estamos, em função do treinamento, mais preparados e autoconfiantes para as falas assertivas que precisamos fazer nos nossos perfis. E agora a gente vai assistir 3 vídeos, também para entender estilos diferentes, mas para analisar agora a criatividade, ou seja, os aspectos de ludicidade dos vídeos. E a gente já explica esse conceito de ludicidade na sequência. Menditos com biscoito. Hã?
voé, pessoa comunicadora. Conseguiu entender o que eu te falei? É claro que não, né? Esse é o problema de quem não treina sua dicção e acaba falando pra dentro ou comendo as sílabas. Pense no apetite, né? Para as pessoas faladeiras, esse treino tá na vida. Mas se você precisa ser encantador no seu vídeo para que as pessoas venham até o seu perfil, a primeira medida é a clareza dessa comunicação, não é mesmo? Mas não se aflija. Eu tô aqui pra te ajudar. E já salva esse vídeo pra você repetir quando quiser. Vamos usar um trava-língua para treinar a articulação. A babá boba bebeu o leite do bebê. Agora exagerando tudo que pode. A babá boba bebeu o leite do bebê. E agora com uma rolha entre os dentes. A lalá boba bebeu o leite do bebê. Conhece outros trava-línguas? Coloca aqui nos comentários. E treina muito, viu? Até com a rolha entre os dentes. Hã? Mais um vídeo agora. Você sabe como fazer o brainstorm sozinho? A técnica do brainstorm foi popularizada pelo publicitário americano Alex Osborne e foi desenvolvida para ser o que o seu nome propõe mesmo, uma tempestade de ideias para a geração de milhares delas. E para isso, os criativos são estimulados a falar a primeira coisa que vem na cabeça e todas as coisas que vêm na cabeça, sem filtro nem julgamento. Exatamente, porque só assim é possível chegar nas ideias ou combinações de ideias mais inusitadas e mais geniais. Só falando o que der na telha, que de repente a gente faz com que dessas aparentes bobagens, que muitas vezes são só ideias fora da caixa, venham soluções mais inovadoras e eficazes. Mas poucas pessoas usam essa técnica na hora de pensar em ideias para criar conteúdo para a internet, e sem novas ideias, acabam travando suas iniciativas nos seus perfis. Mas você não precisa de uma equipe com várias pessoas criativas para fazer brainstorm não, viu? Você pode fazer sozinho. Por isso, pegue o seu bloquinho e lápis e comece. Na legenda eu vou deixar algumas dicas para você organizar o seu momento de ideias geniais. Leia e aproveite. E agora veja esse último vídeo. Quem não se comunica, se trubica. Apesar de meio antiga, essa expressão do comunicador Abelardo Barbosa, não o nosso professor. Ai, eu tô falando do Chacrinha, dos programas de auditório lá nos anos 80. Essa expressão não podia ser mais atual, porque se trumbicar significa ficar em desvantagem ou deu ruim, tá ligado? Porque quem não se comunica de forma clara e assertiva, não fala sobre o que está sentindo ou sobre o que acredita, acaba não construindo relacionamentos saudáveis, tem dificuldade de compreender as ideias dos outros, porque sem essa ação também não desenvolve a famigerada empatia e, pior, não alcança seus objetivos pessoais e profissionais. Usar as redes sociais para estabelecer sua comunicação com o mundo é também aproveitar uma grande oportunidade de negócios. De faturar. Por isso, bote a boca no trombone e seja feliz. Esse pilar é extremamente importante porque a ludicidade é uma característica muito marcante da língua do Instagram. Mas, para ser lúdico, não significa que precisa ser engraçado, tá? É que as pessoas olham para os memes, para os conteúdos virais e acabam percebendo só o humor. Mas os conteúdos virais têm uma outra característica. Eles, na sua maioria, são lúdicos. E lúdico quer dizer divertido. Mas não é divertido só porque tem humor, mas é porque tem fantasia, ou porque tem jogo, tem espontaneidade, tem gamificação. A ludicidade é uma característica muito mais ampla, que transcende só a comicidade, tá? Pode ser lúdico porque usa didaticamente elementos criativos para ensinar alguma coisa. E existem muitas formas de ser lúdico, com personagens, com objetos, com a edição, com música, com poesia, enfim, são N maneiras. E isso também é treinável. A criatividade é treinável, não é um dom, como a gente já disse antes, nem um talento especial não, tá? Como algumas pessoas pensam. Tudo isso pode ser desenvolvido. Agora, pode ser desenvolvido se você cultiva algumas mentalidades, que a gente organiza aqui em 3 sensos. Primeiro, o senso da liberdade de experimentação. Quando você se permite experimentar, você desenvolve um repertório criativo e isso é muito positivo.
O outro senso é o espírito do brincar. Por isso, com os nossos alunos, nós despertamos a criança interior. A diversão, a atitude do brincar libera o nosso inconsciente para a criatividade e muitas coisas interessantes surgem então desse processo. O terceiro senso é o senso de urgência, quando a gente precisa. Daí sim a gente é criativo. Por isso é necessário que a gente se comprometa. Quando estamos comprometidos, nós somos mais criativos também. Sabe por que o brasileiro é considerado um povo extremamente criativo? Exatamente porque é urgente. Brasileiro dá nó em pingo d'água porque precisa. E é importante também a gente falar de alguns processos que impedem a criatividade. Ser muito comparado, isso é horrível e embota mesmo os processos criativos. Lidar mal com a frustração, porque as coisas não saem sempre como planejado, né, gente? Aliás, quase nunca. Mas a habilidade de adaptação também vem do exercício criativo. Por isso é tão importante aprender a lidar com a frustração. O estresse atrapalha, o cansaço, a autocrítica severa demais. E aí eu só queria muito pedir a cada um e cada uma que se considera perfeccionista para, por favor, fazer o exercício constante de fugir dessa cilada. Porque é uma cilada. Nada é mais encaixotador do que o perfeccionismo. Até porque nada é perfeito. A origem da palavra perfeito é o acabado. E nada é acabado. Estamos sempre em transição. Sempre podemos melhorar. O erro é sinal de que você está transicionando, está em processo, não está acabado e ainda bem. E o medo, gente? Eu deixei o medo para o final da lista porque o medo é o sentimento que está por trás de todos os outros processos. É o medo que impede a maior parte dos processos evolutivos humanos. Eu não vou mentir para vocês, porque o medo não é extinguível. Sempre teremos medo e está tudo bem. O medo ele é um sentimento importante para que a gente se mantenha a salvo mesmo. Mas o medo pode ser domesticado. Ele pode ser atenuado para que então deixe de atrapalhar a nossa vida. E esse é o lugar ideal, porque as pessoas julgam, gente. Julgam se você fizer, julgam se você não fizer. A maior parte do tempo elas estão julgando. E a gente, às vezes, não fica sabendo. Então, deixa para lá. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com esse medo mesmo. Porque o julgamento das pessoas não afeta em nada as nossas vidas. Tenha certeza disso. E agora a gente vai para o próximo vídeo. E com esse vídeo a gente quer falar então dos aspectos técnicos, tá? Será que você precisa mesmo aprender a fazer super edições para fazer sucesso na internet? É que a autenticidade, o conteúdo de valor, que é esse conteúdo útil, são as coisas que realmente atraem na internet. Só olhar os influencers. É muito mais sobre ação e narrativa do que sobre edição. Se preocupe mais em pensar na utilidade dos seus vídeos. E aí você pode fazer edições mais simples, porém dinâmicas. Esse vídeo mesmo só tem jump cut e algumas transições. Traga o seu jeito único para o seu conteúdo e a sua audiência vai se conectar. Primeiro, porque ela vai entender que é muito útil te seguir. E segundo, porque só você é assim como você é. Dá para ser criativo e chamar a atenção sem ter tanto trabalho. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para as características técnicas. Apesar dele ser um vídeo muito lúdico também, tá? A gente escolheu esse vídeo especificamente para falar do técnico, porque eu quero falar do técnico que é descomplicado. É uma parte técnica que a gente defende aqui, que é feito sem muitos equipamentos caros, sem muita sofisticação de edição, sem muita elaboração, tá? E esse conteúdo foi feito lá na cozinha, mas a gente não usou a luz da cozinha só, tá? A gente fez uma luz pensada mesmo para ficar agradável. Tem um bom enquadramento, onde a cozinha não está aparecendo mais do que eu, né? Mais do que o comunicador. Tem uma boa utilização dos equipamentos básicos mesmo para captação de áudio e das imagens. E aí por isso o som não fica com aquele eco da cozinha, sabe? A gente está usando um microfone simples, mas super funcional. Além disso, tem um cenário bem construidinho e é bem legal você ter aí na tua casa um cantinho realmente especialmente preparado para gravar.
porque daí você vai ter a tranquilidade para gravar sempre que você tiver uma rotina coordenada para esse trabalho, sem ter que ficar pensando lá, perdendo tempo, se a ambientação está bacana, se está alinhada com a sua identidade, eu vou ter que montar todo o equipamento de novo para gravar, enfim. É o básico, só que bem feito. E agora, vamos estudar os aspectos estratégicos através do próximo vídeo que o Alex vai soltar ali. Olha, todos os outros vídeos que a gente mostrou também são estratégicos, tá? Mas estamos mostrando esse especificamente para mostrar alguns aspectos de um vídeo que está num formato que não é usual. Já que ele, vocês vão ver, é um carrossel de vídeos. Mas antes de mostrar o carrossel de vídeos, é muito importante a gente falar de uma alegoria do marketing de conteúdo que é muito importante mesmo para a compreensão de um dos aspectos estratégicos mais importantes dos vídeos, que é o funil de conteúdo. A gente chegou a falar disso rapidamente lá na primeira aula, mas compreender esse processo é fundamental para que você realmente crie conexão com a sua audiência. É que o funil de conteúdo é um modelo de narrativas coordenadas que respeitam a jornada da sua audiência desde o momento que ela te conhece até o momento em que ela, se torna o seu cliente. Porque é um erro pensar que a audiência vai começar a te seguir num dia e já vai comprar o teu produto no outro. Se isso acontecer, é um fato ao acaso, fora da curva, que não serve de parâmetro, tá? Porque com o seguidor, a gente tem que criar relacionamento. Igualzinho um namoro mesmo. Você não conhece alguém num dia e no dia seguinte pede em casamento. Não, né, gente? Você conhece, chama para um jantar, paga um vinho, pede namoro e só depois de um tempo você assume o noivado para lá na frente casar. Com a audiência é a mesma coisa. Você faz vídeos para as pessoas te descobrirem, depois faz vídeos para as pessoas te conhecerem melhor, se envolverem com você e criarem consciência sobre os seus produtos e serviços. E precisa também fazer vídeos para que as pessoas adquiram os seus produtos, mas só lá na frente. E também precisa ser com a pessoa certa, que é a audiência qualificada que a gente comentou lá na primeira aula. Afinal de contas, a gente não quer casar com qualquer um e não é qualquer um que vai querer casar com a gente. Porque não adianta querer vender carne para quem é vegano. É esse o pensamento, entende? Então, comunicar para a audiência certa é fundamental, inclusive e desenvolver uma relação empática real, porque a audiência pode até ser parecida com você por ter valores semelhantes, já que você atraiu com os seus conteúdos. Mas veja, se queremos atrair de verdade, precisamos pensar o que é interessante para ela e não para nós. Jamais faça suposições só. Procure investigar mesmo, tá? A verdadeira empatia leva em consideração os contextos de vida da outra pessoa e as crenças da outra pessoa para só depois da relação criada pensar em oferecer seus produtos. Reflitam e masterizem esse processo e não caiam na cilada da frustração com os primeiros movimentos, tá? E voltando então ao funil de conteúdo, essa alegoria, né, do funil, nessa alegoria estão representados os tipos de conteúdo que a gente precisa fazer em diferentes momentos da nossa produção. Num primeiro momento, lá em cima, estão os vídeos de atração. Estão ali bem perto da boca, da entrada do funil. E são esses vídeos que a gente vai usar para gerar curiosidade e atrair um público mais amplo mesmo, tá? E aqui a melhor orientação que a gente pode te dar é: faça vídeos mais curtos e altamente envolventes, com começos contraintuitivos, ou com curiosidades, ou informações rápidas, muito relevantes para as pessoas, para que elas se interessem em te seguir. É o flerte, né? É o flerte, exatamente. Esses conteúdos não vão falar necessariamente do seu produto ainda, não vai pedir em casamento ainda. Na segunda etapa, ali no meio, né, estão os conteúdos de meio de funil, que estão voltados então para uma audiência que já está com você, mas que ainda não se conectou com você, que precisa te conhecer melhor, precisa saber mais de você e do seu produto, do seu serviço. É aqui que você vai começar a namorar com a sua audiência, né?
No meio de funil tá o storytelling, as histórias, né? Histórias sobre você, histórias sobre os seus produtos e serviços, histórias e depoimentos dos seus clientes. No nosso perfil do Instagram tem um vídeo que conta a nossa história, tá lapinado na primeira página e é um conteúdo com mais de 4 minutos. Mas é o conteúdo que tem mais comentários expressivos no nosso perfil. E esse tipo de conteúdo também vai fazer as pessoas se envolverem mais com você, vão entender quem é você. Depois da aula, dá um pulinho lá no nosso perfil e confere esse vídeo, que chama Comece por Aqui, para entender melhor esse formato de conteúdo, tá? O meio do funil é uma etapa para conteúdos um pouquinho mais densos, vídeos mais longos, com informações mais profundas mesmo. Tem muita gente que acha que a rede social, fora o YouTube, claro, é só para vídeo bem curtinho. Mas não é, não. É também para os vídeos um pouco maiores e também para as lives. As lives são um ótimo exemplo de conteúdo de meio e de fundo de funil, onde a audiência vai se conectar muito mais com você, vai criar vínculo, vai começar a te perceber como um expert mesmo e começar a dar mais valor para o que você tem a oferecer. E aí, por último, a gente chega nos conteúdos de fundo de funil, que são esses conteúdos voltados mais para conversão de vendas mesmo, conteúdo para você pedir a audiência em casamento. Quando você vai usar os textos mais elaborados de copywriting. E esse é o termo para esses vídeos de vendas cheio de estratégias de marketing com gatilhos mentais para conversão. Isso vai encorajar os teus seguidores a virarem seus clientes. É esse o momento onde você vai dizer que vai abrir sua agenda, que você vai anunciar no grupo do WhatsApp uma oferta mais detalhada, onde você pode chamar para uma live fechada no Zoom para mostrar o seu atendimento, como que o seu atendimento é feito em detalhe, e aí, de repente, propor uma promoção. Enfim, existem várias formas de fazer esse movimento, de fazer os vídeos e conteúdos de fundo de funil para que você concretize as vendas, enfim. Ficou claro até aqui? Espero que você tenha entendido, né, o que é esse conteúdo de funil, mas se ficou alguma dúvida, lembra de ir lá na comunidade do Face e colocar sua dúvida lá, que a gente vai ter muito prazer em responder você. E agora sim, vamos assistir ao vídeo que nós comentamos agora há pouco, o carrossel de vídeos. O que o caso da Jennifer do avião tem para ensinar a quem está começando a produzir vídeos de conteúdo? Tentar compreender o algoritmo em si é inútil. O que a gente precisa é entender o comportamento humano. As pautas quentes são interessantes e úteis, e com cuidado nós alimentamos a nossa relação com a nossa audiência. Então não é um vídeo só, como eu falei, né? É um carrossel. E tem muito mais informação que num vídeo curto. Então ele é um vídeo de meio de funil, mais denso, que traz informações relevantes, mostra possibilidades, cria consciência na nossa audiência sobre o que a gente ensina, qual é o nosso produto e principalmente revela o caráter de especialista. De novo, muita gente acha que a rede social é só para conteúdo super curto e isso é um erro. Se você quer transformar seguidor em cliente, você tem que se valer de tudo que a rede social oferece e da maneira certa. Da maneira estratégica, usando também tudo que a plataforma oferece, como os stories e as lives, as caixinhas de stories, as ferramentas de engajamento, né? E a maneira certa precisa levar em consideração esses pontos. Está comunicando com a persona certa, a audiência certa? Está falando a língua do Instagram no intuito de aproveitar o empuxo do algoritmo de acordo com o comportamento de consumo de vídeos das pessoas e usando todos os recursos da plataforma da melhor maneira? Conversa e comunica com as dores da minha audiência qualificada de forma certeira. Usa estratégias como gancho de texto forte, gancho visual forte, CTA persuasivo e na quantidade e momento mais interessantes? Usa as palavras-chave do meu nicho de forma orgânica e realmente efetiva? Aproveita as orientações mais validadas de funil de conteúdo? Em qual etapa do funil se encaixa e está realmente alinhado com a jornada do cliente? Tudo isso desenvolvido e observado no vídeo,
nós temos que entender também se ele cabe dentro do que a gente chama de narrativa orientadora para desenvolver conexão a fim de que você construa uma comunidade forte. E para construir uma comunidade, que são as pessoas que estarão mais propensas a comprar os teus produtos e também são as pessoas que vão defender a sua marca, que vão fazer propaganda boca a boca, sabe o movimento de chamar para te seguir, de recomendar os teus conteúdos? Então, a comunidade é a persona, ou seja, a audiência qualificada que te conheceu, se conectou de verdade e que vai te defender e vestir a sua camisa. O melhor lugar para construir comunidade é nos stories, porque nesse lugar existem milhões de possibilidades de recurso de interação, como eu estava falando, como as caixinhas de perguntas, as enquetes, que quando você aprende a usar de forma estratégica, acertada, fazem as pessoas se conectarem. Isso é a língua do Instagram. Mas também porque é o lugar da conversa mais espontânea, mais franca, um lugar para que você comunique os seus valores e paixões, assim como as lives também. Mas as lives interessantes precisam de um pouquinho de elaboração, por isso é melhor começar com os stories mesmo. Mas sempre com cuidado de sintetizar o pensamento. Gravar grandes elaborações de um jeito difícil de compreender ou de um jeito prolixo vai te atrapalhar para gerar conexão. Também é muito útil e importante ter um bordão ou mais de um. E ter um nome para as pessoas da comunidade. Isso traz senso de pertencimento, isso é muito legal. Isso que é o branding que as pessoas falam por aí. Isso é o que a gente chama de narrativa orientadora. Nessa narrativa tem várias estratégias, então, como eu falei, os bordões e jargões, o nome da comunidade, o funil de conteúdo, o desenho da sua persona, que é a sua audiência qualificada, e tudo isso com ludicidade e estratégia. A palavra da vez estrategicamente é interesse. E ela precisa ser masterizada mesmo por você. Porque depois de julho de 2024, o Instagram sofreu alterações importantes no algoritmo. E hoje o conteúdo é levado tanto para os seus seguidores, como para as pessoas que são interessadas no tipo de conteúdo e também no assunto que você aborda. Então você precisa informar precisamente ao algoritmo do que se trata o seu vídeo. Esse é o momento mais interessante para quem está começando a produzir. Na verdade, é um momento bom para todo mundo, mas as vantagens que algumas pessoas tinham em função de ter um número de seguidores gigante diminuiu. E também diminuiu a eficácia de alguns hacks. Hack significa atalho, tá, gente? O Instagram está sempre analisando os hacks que as pessoas desenvolvem e vai alterando o seu funcionamento, tirando essas possibilidades, esses atalhos. Por isso, o mais interessante e o que vai dar mais resultado é você desenvolver a habilidade mesmo. Porque, por exemplo, hacks como música em alta, hashtag, já caíram. Hoje o conteúdo precisa ser bom, precisa ser relevante para que ele seja levado adiante. E é por isso que a gente está aqui. Gente, como Darwin dizia, não são os mais fortes e nem os mais inteligentes os que sobrevivem. São os mais adaptáveis, ou seja, os que se esforçam mais para compreender a realidade atual e não ficam estagnados. Quando a gente tem um propósito forte, um objetivo claro, a gente faz as perguntas certas e são essas respostas que levam ao nosso aprimoramento. A nossa atitude deve ser sempre a de abrir o olhar e de desfazer crenças e preconceitos. E foi nessa adaptação para os novos tempos e na necessidade das pessoas de se estabelecerem nos seus negócios através das redes sociais que nós desenvolvemos um treinamento, tá? Com um método para facilitar esse desenvolvimento com orientação. Inclusive usando as IAs, as inteligências artificiais geradoras de texto. Na próxima aula, nós vamos falar melhor dele. Mas eu garanto que é o processo mais assertivo e com feedback para virar um produtor de conteúdo com resultado. Na próxima aula também nós vamos fazer um treinamento prático de desenvolvimento de voz e expressão, como a gente já falou. Um treinamento como os atores
os locutores e apresentadores fazem. Vamos mostrar também o caminho para desenvolver a autoconfiança com a prática da biomecânica. Porque tudo, gente, tudo é treinável. E olha, como foi bastante coisa que nós falamos até agora, eu quero lembrar novamente que a comunidade do Facebook tá lá, viu, para tirar dúvidas. Então pergunte mesmo, que nós teremos muita alegria em responder. E se vocês quiserem concorrer ao sorteio no final do evento e receber o PDF do mapa, do passo a passo dos vídeos, precisa entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? E agora a gente vai fazer então um resumo do que a gente viu. A gente falou de como é importante direcionar a nossa comunicação para as pessoas certas, porque é o engajamento dessas pessoas que vai informar para o algoritmo para quem ele deve enviar os seus vídeos. Ou seja, a gente tem que fazer vídeos estratégicos. E falamos dos aspectos do vídeo do comunicador que encanta e atrai, que são os aspectos psicológicos, os aspectos criativos, os aspectos técnicos e os aspectos estratégicos. Nós examinamos alguns vídeos e falamos como é possível fazer o desenvolvimento das habilidades do comunicador, do criador de vídeos, para a construção do perfil potente do Instagram. E na próxima aula a gente vai fazer um treino juntos e fazer o passo a passo da criação de vídeo. Bora? É a aula mais importante, porque é a aula mão na massa. E a gente espera cada um de vocês. Então, grande abraço, obrigada por estarem com a gente e até lá! Até já!